Utilizando esse quadro aqui, ó. Veja, forças intermoleculares, né? Pelo que nós vimos, né? Existem 3 tipos de forças moleculares, intermoleculares, apesar que eu coloquei ontem que existiria uma força intermolecular íon dipolo, tá bem? Que pode ser caracterizado na realidade como o dipolo-dipolo, né? Na realidade. Então veja, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Existem íons ou moléculas. Vamos seguir uma situação aqui, ó. Vamos imaginar que você tem duas situações. Você tem um sal, NaCl, cloreto de sódio, mais a água, né? Então, a molécula polar. Então veja, se eu misturar NaCl com água, eu vou ter íons e moléculas interagindo. Terei, né? Então a gente pode se perguntar assim: existem íons envolvidos? Sim. Então, ó, sim. Então eu sigo esse caminho. Existem moléculas polares e íons presentes? Sim. Então eu sigo esse caminho aqui, essa trilha. Então, provavelmente eu estou tendo uma força intermolecular do tipo íon dipolo, tá bem? Mas vamos apagar aqui e vamos ver outra situação. Vou pegar aqui a borracha. Eu quero apagar tudo. Tem essa função. Pronto. E agora eu quero pegar a caneta. Pronto. Então vamos pensar em outra situação. Eu tenho a molécula de água, tá bem? Mais a molécula de etanol. São duas moléculas, gente, que elas são apolares. Polares não, desculpa. Polares, tá bem? Então vamos lá. Então aqui não há íons mais, né? A gente só tem moléculas. E moléculas semelhantes em termos de polaridade, né? Duas moléculas polares. Existem íons envolvidos? Não. Então a gente segue esse caminho, né? Anteriormente tinha no outro exemplo. Aí a gente seguiria assim. Agora a gente segue não. Existem moléculas polares envolvidas? Olha, aqui as duas moléculas são polares, então sim, né? Então a gente vem para cá e não toma o caminho de não. Sim. Aí os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio ou flúor? Estão, né? A gente tem aqui, ó, um átomo de hidrogênio ligado a um de oxigênio e um átomo de hidrogênio ligado a outro de oxigênio. Então nós respondemos o que? Sim, né? Tá bem? Se a gente responde sim, as forças intermoleculares são do tipo ligação de hidrogênio, tá bem? Aí vamos pensar em outra situação aqui. Eu vou colocar aqui moléculas. Agora, deixa eu apagar, né? Apagar. Vamos colocar duas moléculas aqui apolares. O metano, tá bem? Mais o dióxido de carbono, moléculas apolares. Então, não tem íons envolvidos, né? A gente já sabe que não, então a gente tem para não. Existem moléculas polares envolvidas? Não, são moléculas apolares, essas duas. Apolares. Se você quiser saber o que é uma molécula apolar, você tem que assistir minha videoaula, onde eu explico esse tópico. Então, ó, não existem moléculas polares envolvidas. Todas as duas são moléculas apolares. Então, não, né? Se é não, a gente desce para cá. Então, apenas forças de London, né? De polos induzidos, né? Estão envolvidos, tá bem? Que é de polos induzidos, né? Seria aquela situação que eu mostrei, por exemplo, o dióxido de carbono, né?
é como se você não... Eu não diria nem um dióxido de carbono, né? Porque essa molécula, na realidade, você pode até olhar aqui, ó. Ela teria uma tendência, né, de formar um polo negativo aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo, né, do que o carbono. Só que se você somar os vetores, aqui dá um vetor zero. Mais um exemplo, ó, de forças de London, né? O hidrogênio, gás hidrogênio, eles não compartilham um par de elétrons. Então, ó, tem a mesma eletronegatividade, tá bem? Envolvida aqui, ó. Então não há formação nem de polo positivo nem de polo negativo. Porém, há momentos que você vai encontrar curtos e breves, né? Na realidade é dois adjetivos, dois sinônimos, né? Curtos e breves. Então haverá breves momentos onde essa molécula apresentará dipolos positivos e dipolos negativos, mas muito breve mesmo. Então essas forças a gente chama de dipolos induzidos, né? Ou apenas forças de London estão envolvidas. Tá bem? A gente pode ter uma situação seguinte também, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar. Pronto. Vamos lá. Eu tenho o gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, ó, é o H2. Esse é o responsável por dar cheiro a ovo podre, tá bem? Então a molécula polar, tá bem? Previamente a gente já define que ela é uma molécula polar. Se eu, vamos dizer aqui, ó, eu misturo gás sulfídrico, não vamos misturar não, ele dessa vez. Então esse gás sulfídrico, nesse caso aqui não há íons envolvidos, né? Não. Então eu venho para cá. Existem moléculas polares envolvidas? Sim, é uma molécula polar. Aí os átomos de hidrogênio estão ligados ao nitrogênio. Átomos de hidrogênio estão ligados ao nitrogênio, oxigênio ou flúor? Não, né? Nesse caso, ó, o gás sulfídrico a gente pode escrever ele SH. Então ainda tem esse par de elétron aqui. Aí veja, não há, né, ligação de hidrogênio, porque se você se lembra, a ligação de hidrogênio só ocorre entre quem? O hidrogênio ligado ao nitrogênio, oxigênio ou flúor, tá bem? Então não há. Então a força aqui dominante é a força de polo. Exemplo, né? Vamos dizer aqui, ó, que esse gás sulfídrico ele interaja com a água. Então a interação aqui vai ser do tipo de polo, porque aqui é um polo positivo, aqui é um polo negativo e aqui é um polo positivo. Então a mesma coisa aqui, ó, polo positivo, polo negativo e polo positivo. Aí aqui, ó, esse hidrogênio na realidade vai interagir, né, com esse oxigênio. Aí você pergunta, mas aqui não poderia formar uma ligação de hidrogênio não? Não, porque a molécula teria que, para formar uma ligação de hidrogênio aqui, ao invés de ser enxofre, deveria ser ou flúor, ou nitrogênio, ou o próprio oxigênio. Então aqui é só uma interação do tipo de polo, tá bem? Aí, bem, seria isso, né? Esses exemplos que a gente tá falando, em termos assim de aplicabilidade das forças intermoleculares, tá bem? Então eu vou falar agora sobre mecanismo de dissolução, né? Como é que um soluto poderá, de uma maneira bem simples, se dissolver em um solvente. Lembrando que soluto é aquele que está em menor quantidade em relação ao solvente. Vou dar um exemplo aqui, mais clássico, né? Eu pego 1 litro de água
1 litro de água e dissolvo 1 grama de mais 1 grama de cloreto de sódio, tá bem? É isso. Então seria isso. Aí quem seria aqui o soluto? Menor quantidade é o cloreto de sódio, soluto. Em maior quantidade o solvente é a água, solvente. Tá bem? Aí vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Caso da água, né, do álcool comum e da gasolina. Na água pura, né, como a gente sabe, existem moléculas, né, de H2O, né? É moléculas de água, né? As moléculas de H2O estão ligadas por quê? Pontos de hidrogênio, né? E ó, isso é uma terminologia aqui errada, hein? São pontes, não. Tem compostos que formam pontes com boro, tá bem? Composto com elemento boro. Mas aqui é ligação. É porque antes os livros didáticos do ensino médio adotavam esse termo, pontes de hidrogênio. Então, ó, ligação de hidrogênio aqui, ó, você teria o que? Esse hidrogênio ligado a esse oxigênio, esse hidrogênio ligado a esse oxigênio e esse hidrogênio ligado a esse oxigênio, tá bem? Eles formariam uma rede, ó, esse oxigênio ligado a esse hidrogênio, esse oxigênio ligado a esse hidrogênio, formariam uma rede. Por isso que a ligação, em termos de força, a ligação, ó, vamos voltar aqui, ó. Em termos de força, se você for medir a força intermolecular e comparar com essas três aqui, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Depois vem a dipolo e depois o dipolo induzido. A maioria dos compostos que tem ligação de hidrogênio, né, na sua composição, eles têm alto ponto de ebulição, tá bem? Aí os dipolos também, alguns, né, apresentam não tanto, né, mas se comparado com dipolo induzido. Aí eu vou dar um exemplo, vê, dipolo induzido, a maioria dos gases são formados por dipolo induzido, tá bem? Aí no álcool comum há moléculas também polares, né? Então, ó, e também formando o que? Ligação de hidrogênio. Esse hidrogênio ligado com esse oxigênio, esse hidrogênio ligado com esse oxigênio. Aí veja, na molécula de gasolina, pronto, tá uma molécula bem grande, viu? Aí a gente vai representar ele aqui por essa elipse. O que há na realidade são ligações, né, ou forças de Van der Waals, que são dipolos induzidos, força de intermolecular bem fraca. Por isso que a gasolina, assim, ela é bem volátil, viu, gente? Bem volátil mesmo, tá bem? Então vamos lá, se eu misturar água e álcool, o que é que vai ocorrer? As moléculas de água, né, elas vão interagir com moléculas de etanol por meio de ligação de hidrogênio, tá bem? Esse oxigênio se liga com esse hidrogênio e esse hidrogênio se liga com esse oxigênio aqui, tá bem? Já se eu vamos misturar gasolina, né, com água. Veja, a água, ela não consegue em termos, as moléculas de água, elas não conseguem em termos de forças intermoleculares interagirem com moléculas de gasolina. Porque aqui na molécula de gasolina, o que há são dipolos induzidos. Se lembra o que é dipolo induzido? É quando você tem breves momentos de formação de polos positivo e negativo. É como se aqui, ó, fosse uma carga zero, o delta aí, né? Não tivesse. Alguns momentos bem breves terão, mas a molécula de água, ela tem polos positivos e polos negativos. Então é como se não houvesse uma interação eletrostática. Quando eu digo eletrostática, em termos de, aqui é negativo, hein, gente? Eletrostática quando eu digo assim em termos de carga. Então as moléculas de água, elas não conseguem interagir
uma maneira significativa com as moléculas de gasolina. Por quê? É aquela regra. As moléculas de gasolina são apolares. E as moléculas de água são polares. Isso é uma explicação molecular, tá bem? Por isso que não é a mistura entre gasolina e água. E a gasolina fica em cima porque a densidade da gasolina é menor do que a da água. Se a densidade da gasolina fosse maior do que a da água, o que ocorreria? A gasolina ficaria embaixo e a água em cima. Tá bem? Vê que coisa interessante. Sabia que tem compostos que eles são ao mesmo tempo polares e apolares? São substâncias chamadas anfifílicas. Deixa eu escrever aqui, ó. Anfifílicas. Exemplo, detergente. Se você jogar detergente aqui, ó, dentro, sabe o que o detergente vai fazer? Ele vai interagir com a água e vai interagir com a gasolina, ocasionando o que? Uma mistura entre gasolina e água. Mas é uma mistura que é induzida assim, né? Por essa substância anfifílica. Tá bem? Então vamos agora a outro exemplo aqui, ó, de solução do sal, né? Um sal comum, NaCl, em água. Então veja, eu tenho aqui um cristal, né, de cloreto de sódio, né? Ele tem essa organização, ó, você tem cátions, sódio, e ânions, né, cloretos. Eles formam esse agregado cristalino. O que é que ocorre quando eu misturo cloreto de sódio com água? Então, ó, vai ocorrer uma interação, né, que a gente até já explicou. Uma interação entre cátions e ânions com as moléculas de água. Agora de forma diferente, né? Os cátions vão interagir com a parte negativa, né, da molécula de água, que é o oxigênio. Tá bem? E os ânions vão interagir com a parte positiva da molécula de água, que são os átomos de hidrogênio. Tá bem? É dessa maneira que se dá a dissolução de sais, né, comuns em água. Tá bem? Aí também tem uma dissolução aqui, ó, dissolução de gás clorídrico em água. Isso é interessante, né? Porque vê, são duas substâncias que são polares. E veja, a água tem a parte positiva e a negativa. E o HCl também, né? O HCl, por quê? O HCl, ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Esses átomos, eles compartilham, né, um par de elétrons, tá bem? Só que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então vai formar um polo negativo e um polo positivo, tá bem? É o que vai ocorrer. Aí quando eu dissolvo, ó, água em ácido clorídrico, né, ou gás clorídrico na realidade, aí você vai ter a formação do que? Vê, é como se esse hidrogênio aqui, ó, isso aqui se chama mecanismo bem simples, que é um mecanismo de ácidos dissolvendo-se em água. Essa ligação aqui, ela se quebra, mas isso é uma interpretação bem simplória, hein? Ela se quebra e esse hidrogênio ele vai se ligar ao oxigênio da água, uma parte positiva com a parte negativa. Aí vai dar origem a esse cátion aqui, ó. Porque é cátion? Porque tem carga positiva. Chama cátion hidrônio. O hidrônio, ou só hidrônio, hidrônio. Aí aqui você tem um ácido. Porque vamos dizer assim, numa definição bem simples, ácido, né,